Bom dia, bom dia, bom dia. 3 de agosto. Um bom dia para você. Olha só, bom dia, gente. Bom dia. Estamos chegando aqui, pessoal. Estamos chegando aqui. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Estamos chegando aqui, pessoal, para nossa live espiritual. Bom dia, Graciela, bom dia, Tânia, bom dia, pessoal que tá chegando aqui, maravilhoso. Deixa eu me organizar aqui com o meu celular. Bom dia, Cleide. Romildes, mulher, fazia tempo que eu não te via. Romildes, estou indo para Paranavaí sábado, vou aí para Paranavaí no Método CIS, auxiliar o pessoal, né? Vou ter que fazer um tour agora esses dias eu vou ficar aí, ó, de cidade em cidade, durante o Método CIS. Olha só, bom dia, Leila. Deixa eu organizar esse negócio aqui que tá muito alto. Eu tô aqui com o pescoço lá pra cima. Bom dia, gente. Olha só que gostoso. Jússi, bom dia, bom dia. Ah, meu Deus, como é bom estar com vocês, gente. Ontem eu terminei um atendimento, ontem era meia-noite. Fui atender um coach. Nossa sessão começou quase 9 horas da noite, terminei meia-noite, gente. Aí acordei de madrugada para rezar, né? Porque meu anjo da guarda, não importa a hora que eu deito, ele me acorda e não quer nem saber. Ele não quer nem saber, já dormiu muito, 2 horas, já dormiu. Pode parar com essa palhaçada, vai rezar. Bom dia, Rosane. Tô aqui tomando meu chazinho, ó, um chá de canela, gengibre, pra voz, né, voltar. Um bom dia para vocês, gente do céu. Vocês perceberam que nós estamos fazendo muitas lives espirituais? Gente, eu tô na obediência, não é? Então, quando Deus manda eu fazer alguma coisa mais voltada para o coach, eu faço. Quando manda fazer mais espiritual, eu faço. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós temos ali uma palavra na Bíblia, novamente, para poder trabalhar em cima dessa palavra, tá bom? Eu quero que vocês sugiram temas, tá, pessoal? Sugira temas aí. Nice, fala sobre isso. Nice, eu gostaria que você falasse sobre isso. Pode me sugerir temas. Pode falar comigo, pode mandar no direct, pode mandar aqui, ó, Nice, fala sobre isso. Por quê? Porque às vezes você tem alguma dificuldade, ou às vezes você gostaria, né, de ouvir falar sobre algum tema e eu não abordei aqui. Então, peçam, né, pra mim, Alinice, eu gostaria de saber mais sobre isso. O que eu não souber, gente, eu vou pesquisar, tá? O que eu não souber, eu vou falar com muita humildade. Eu não sei, vou pesquisar e depois nós vamos falar, tá bom? Mas é muito importante você trazer temas também, porque talvez você tenha essa, né, eu quero saber mais sobre isso, eu quero saber um ponto de vista diferente, eu quero saber mais daquilo que você sabe dentro da espiritualidade, dentro do coaching. Me tragam, tá? A demanda de vocês, porque eu vou auxiliar, tá bom? No que eu puder, no que eu souber também, eu vou auxiliar vocês. Então, bora lá. Gente, eu quero compartilhar com vocês algo que me aconteceu ontem. Eu acho assim, as palavras comovem, mas os exemplos arrastam, não é? E ontem de manhã eu estava fazendo meu rosário, como de costume, né? Hoje eu já fiz o meu rosário e ontem foi o dia da Rainha dos Anjos, né? Nossa Senhora, nós celebramos ela sob o título de Rainha dos Anjos. E de manhã o pessoal do Instituto Hesed, vocês sabem que eu faço oração do rosário com o Instituto Hesed toda manhã. E num determinado momento ali a irmã, a freira, né, que estava conduzindo, a que faz o terço da misericórdia, mas ela estava ali. A irmã Maria Edviges, ela estava ali, e ela falou que Nossa Senhora traria tudo que a gente pedisse, né, através dela. É claro que Deus que traz, Deus que faz o milagre, mas que Maria ia interceder. E eu fiz um pedido específico, e eu determinei, falei, mãe, que aconteça isso hoje, eu preciso disso, mãe, hoje, eu preciso dessa resposta hoje, eu preciso, né, de um socorro hoje, mãe. É hoje, mãe. Eu falei, não é amanhã, é hoje. E eu ali solicitando, suplicando por essa causa. Gente, adivinha o que aconteceu? Ela mandou o socorro. Gente, foi tremendo. Ela mandou o socorro no dia que eu pedi, do jeito que eu pedi. Gente, vocês não têm noção. Inclusive,
da maneira exatamente na medida que eu pedi. Na medida. Talvez não tenha dado mais porque eu pedi só aquela medida. Foi o socorro imediato. Vocês lembram que há uns 15 dias atrás eu pedi um mimo de Deus? Quem estava aqui na live, não sei se vocês vão se lembrar. Eu falei, Deus, eu quero um mimo. E ele me deu o mimo naquele dia. Pois ontem eu pedi para a Virgem Maria. Falei, Maria, intercede, mãe. A senhora é rainha dos anjos. Manda os anjos, movimenta o céu. Faz o que precisa ser feito por caridade. Para que isso aconteça mais hoje, mãe. Eu preciso hoje. O teu socorro tem que ser hoje para acalmar meu coração. Porque eu vou poder produzir muito mais com relação a isso. Gente, veio exatamente na medida que eu pedi. Bom dia, Mara, Ângela. Gente, foi exatamente na medida que eu pedi. Ou seja, a nossa grande intercessora, ela mandou, né? Porque ela é a rainha dos anjos, deu ordem aos anjos, claro que sempre é Deus quem faz o milagre, mas ela é a mãe de quem, né? Ela é a mãe do homem que faz o milagre, né? Ela é a esposa do Espírito Santo, ela é a filha do Deus Pai também, escolhida para estar aqui para interceder, e exatamente na medida que eu pedi, eu recebi. Exatamente. E ontem eu coloquei data. Eu falei, Maria, tem que ser hoje, Virgem Maria. Tem que ser hoje, Maria, para eu acalmar meu coração. Era um pedido legítimo, tá? Então não é nada assim para satisfazer meus desejos, não é um pedido que eu realmente estava dependendo desse acontecimento para outras coisas. Então, gente, vocês têm noção do poder que nós temos quando nós pedimos, mas eu já pedi agradecendo. Eu falei, eu já confio que vai acontecer. Bom dia, Val, Anderson Val. Olha só, eu pedi e eu falei que seja feita a sua vontade, mas mãe, eu tô precisando para hoje. É para hoje e eu já agradeço. Eu já agradeço porque eu creio que eu vou receber. E aí eu lembrei, hoje de manhã eu estava rezando, fazendo as minhas orações normais, e Deus me deu a palavra que está em Mateus 7,7. Olha só, olha o número, gente. Bom dia, Poliana. Olha o número. Mateus 7,7. Vocês sabem que o número 7 na Bíblia tem um significado número 7, número 12. Tem alguns números que têm um significado. O 7 ele representa o infinito, não é? Olha só. Diversos conselhos lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7. E começa lá. Não julgueis e não sereis julgados, Mas o que eu quero trazer para vocês é essa palavra, que aliás não estava nem destacada na minha Bíblia, ó, que o 7 está aqui embaixo, o que está destaque é lá em cima. E o 7 diz assim, pedi e ser-vos-á dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, quem bate se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir um pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe pedirem. Gente, e ontem, né, eu fiz o pedido e tudo mais, e todos nós já ouvimos essa passagem em algum momento da nossa vida. Seja proclamada na igreja, seja porque nós lemos mesmo, algum pastor, algum padre já falou. Só que o quanto nós acreditamos nessa verdade. Porque isso aqui, gente, não é dogma, é verdade. Isso é palavra de Deus. Quantos de nós acreditamos nessa verdade que está aqui escrita? Quantos de nós verdadeiramente acreditamos que se nós pedirmos a Deus, nós seremos atendidos? E muitas vezes nós não achamos que seremos atendidos pelas nossas debilidades. Bom dia, Fran! Pelas nossas debilidades. Muitas vezes, eu já falei algumas vezes aqui, mas hoje eu tô sentindo no coração de falar de novo. Flávia, bom dia! Com esse sol louco de lindo aí, olha. Bom dia! Quantas vezes nós já lemos essa passagem, já ouvimos alguém ler pra gente, e nós não acreditamos nessa verdade. É uma verdade. A palavra de Deus se cumpre. Deus é fiel para cumprir. E ele está dizendo aqui, pedi e ser-vos-á dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
Só que aqui eu quero fazer uma reflexão sobre essa palavra. Porque se nós não pararmos para refletir, a gente só lê, entra por um ouvido, sai por outro, e eu sei que está escrito, mas eu não trago isso para mim como uma verdade. Não creio de alma, não é? Eu não creio de alma. Ó a Fran ali, ó, com um beijinho, florzinha. Olha ali, gente, que coisa maravilhosa. Obrigada, amada. Olha só. Então, quando eu não acredito que isso possa acontecer, isso não vai acontecer. Primeiro porque eu estou pedindo, não estou acreditando que eu vou receber. Talvez eu esteja pedindo e não esteja pedindo aquilo que é do coração de Deus. Lembra, tem uma outra passagem que diz: pedis e não recebeis porque pedis mal para satisfazer os vossos desejos. Então nós temos que fazer o quê? Alinhar os nossos desejos com os desejos de Deus. Será que aquilo, quando eu for fazer um pedido para Deus, será que aquilo que eu estou pedindo é para o meu bem? É para o bem da minha família? É para o bem do reino de Deus? Será que isso vai edificar? Porque se for e tiver alinhado com os projetos de Deus para a minha vida, vai acontecer, gente. Então aqui existem várias coisas que vocês têm que anotar, e anota no caderninho, tá? Cláudia, Eliane, bom dia! Anota no caderninho. Gente, não deixa isso ficar solto. Eu tenho os meus caderninhos, gente, olha aqui. Todo dia eu mostro para vocês. Esse aqui é mais um, né? O outro, eu tenho vários. Esse daqui é um que eu tirei a palavra ontem para vocês. Mas eu tenho vários cadernos. Mas o que eu quero dizer para vocês? Anotem para não esquecer. Anotem para vocês voltarem e relembrar o que Deus está falando para você hoje. Porque eu estou falando aqui, gente, mas com certeza Deus está falando alguma coisa no teu coração que é específico para você. Quando alguém dá um testemunho, ele ajuda várias pessoas de formas diferentes. Então talvez eu estou falando para você da minha história, do que Nossa Senhora me atendeu ontem prontamente, porque Nossa Senhora me deu a graça exatamente do jeito que eu pedi ontem, gente. Foi assim, a hora que aconteceu, eu falei: Maria, mulher do céu, você tá topzera, hein? Maria foi top demais. Mas ela me deu, inclusive, na medida que eu pedi. Será que se eu tivesse pedido mais, eu não teria recebido mais? E não estou falando aqui para ter ambição, mas saber que Deus pode dar mais. Não estou falando aqui para criar um coração de ambição. Ai, podia ter pedido mais, né? Não, não é isso. É para eu entender que eu pedi ontem exatamente o que eu pedi, gente. Na medida. Não passou, não faltou, nem passou. Ela me deu exatamente o que eu pedi. E o Espírito Santo já me tinha me suscitado o que ia acontecer há uma semana atrás. Ontem eu fiz o pedido e aconteceu exatamente do jeito que eu pedi. Então, para nós sabermos que Deus vai nos atender. Deus vai nos atender à medida o quê? Que nós acreditarmos que Ele pode nos conceder. Mas também esse pedido tem que estar alinhado com aquilo que é vontade de Deus na nossa vida e para os nossos. Por isso que eu tenho que caminhar, gente, sobre um propósito. Eu tenho que caminhar segundo a inspiração do Espírito Santo. Não é ler, bom dia. Eu tenho que caminhar entendendo que, lembra que eu falei esses tempos atrás? Só vive o propósito só alcança o propósito quem vive o processo. Então eu tenho que estar num processo. Eu tenho que estar num processo de conversão, um processo, uma caminhada. Eu tenho que estar a caminho para que Deus possa me capacitando. Põe o pé, Deus vai abrindo o mar e te dando ferramentas e te dando unção e te capacitando para você passar por aquele caminho. Então, à medida que eu vou passando por um deserto, à medida que eu vou passando por essa jornada, fazendo essa jornada, Deus vai te dando dons e te capacitando para que você possa vencer os desafios dessa jornada. Porque quando eu começo uma jornada, gente, eu não sei o que está por vir. Quando eu começo uma jornada, eu não tenho a visão clara, talvez eu tenha a visão clara do que eu quero, mas eu não tenho a visão clara do que vai acontecer no meio do caminho, certo? Bom dia, Emily! Olha só, então, é como um farol. Vou trazer aqui uma metáfora para vocês. Eu estou saindo de carro à noite, aqui de Maringá, para ir para São Paulo, digamos. O farol do meu carro, ele só vai iluminar um trecho da estrada.
Ele não vai iluminar a estrada inteira até eu chegar em São Paulo. Então eu sei que eu quero ir para São Paulo, que eu estou saindo de Maringá, e o farol do meu carro, ele tem um alcance. Ele tem um alcance até um pedaço. À medida que eu vou caminhando, esse farol vai iluminando aquele trecho que antes eu não via. Só que se eu não tiver caminho, se eu tiver parado com o carro aqui em frente à minha casa, esse farol só vai iluminar um pedaço. E eu jamais vou conseguir ver o que tem à frente, viver o que está à frente, se eu não ligar o carro e não começar a caminhar, e não começar a dirigir, e não começar a fazer o trajeto. Então nisso eu queria tanto saber o que vai acontecer, filho. Quem quer saber essas coisas é adivinho. E adivinhação é proibido. A adivinhação, gente, ela é amaldiçoada. A adivinhação. Cartas, tarô, horóscopo é maldição. Se você não sabia disso, se você é daquela que lê horóscopo, isso está na Bíblia. Eu não tenho o trecho aqui agora, mas cuidado. Adivinhações, cartomancia, quiromancia, horóscopo, é adivinhação e está na Bíblia dizendo que é proibido, que Deus não se agrada disso. Tá? Então, o que eu tenho que fazer, gente? Maravilhosa! Obrigada, Solange! Ótimo dia para todos nós! Então, olha só, eu preciso estar com o meu carro ligado, mas eu preciso ir acelerando o meu carro para viver o processo, porque eu não vou ter a luz clara e enxergar toda a estrada daqui para São Paulo. Mas à medida que eu for caminhando, esse farol vai iluminando trechos que até então eu estava escuro, que até então eu desconhecia. Então na nossa vida espiritual é isso. Pensa nessa metáfora do carro, de sair da onde você está e ir para São Paulo, de sair de onde você está e ir para outra cidade. Deus vai te dar a clareza do lugar à medida que você estiver caminhando. E muitas vezes, gente, nós vamos caminhar no escuro. Muitas vezes os faróis não vão clarear também assim não. Mas aí nós temos que ter o quê? Conexão com o Santo Espírito de Deus, para que Ele nos direcione em meio à escuridão. Porque de repente nessa estrada, olha só, eu tô com os faróis ligados, show, excelente. Só que veio uma tempestade. Sabe aquelas tempestades? Eu já peguei muita tempestade na estrada, valha-me Deus, você não enxerga um palmo diante do nariz. Você não enxerga, às vezes, nem as marcações nas estradas. O limite, não é? Quantas vezes que eu saí, principalmente quando eu fazia concurso, que eu caminhava, que eu caminhei, que eu entrei por estradas, gente, que eu não enxergava a lateral da estrada. Que eu era assim, Espírito Santo me guia agora. Espírito Santo, árvore caindo. Peguei muitas tempestades de árvore caindo no meio da estrada. O que representa essas árvores, gente? Os desafios, os empecilhos que vão surgindo. Bom dia, Marta Isabel. Bom dia, querida. Então, a nossa vida, nessa metáfora de eu estar caminhando, de eu estar num carro, indo para São Paulo, eu vou pegar tempestade, eu vou pegar obstáculos, chuvas e ventos fortes e rajadas de vento e chuva de granizo. Essa metáfora da nossa vida. Nós estamos dentro de um carro, nos deslocando para São Paulo, digamos assim. Eu preciso do farol para iluminar o meu caminho, sim. E à medida que eu vou andando, rodando quilômetros, o outro pedaço do caminho vai ficando mais claro. Só que mesmo com os faróis ligados, inclusive o farol de neblina, muitas vezes não é o suficiente para fazer com que nós possamos enxergar. E muitas vezes vão cair árvores, galhos, rajadas de vento, chuva de granizo, chuva forte que você fala, meu Deus, você tem que ir a 10 por hora porque você não pode parar. Você não pode parar no meio da estrada. Nunca no meio da tempestade você pare num acostamento, gente. Pelo amor de Deus, a maioria dos acidentes acontece dessa forma. Bom dia, Creative, Societai, é isso? É isso, né, que ele fala. Eu não sei falar inglês, tá, gente? Então, olha só, Eugênia, bom dia. Então, olha só, a nossa metáfora da vida é isso. Vai ter rajadas de vento, e mesmo com faróis de milha, mesmo eu sendo um bom motorista, talvez eu não consiga enxergar aquilo que está um palmo na frente. E aí nós precisamos pedir o quê? Espírito Santo de Deus, me guia. Nós temos que pedir sempre, mas nesse momento, gente, eu não estou enxergando.
Eu não estou vendo a estrada. Eu estou usando todos os recursos que eu tenho, mas não é suficiente para eu passar por esse caminho que eu preciso passar. Porque se eu parar no meio da estrada, o que pode acontecer? Vir um outro carro e bater. Pode cair uma árvore em cima de mim, então eu tenho que continuar. Aí eu desacelero, não é? Eu diminuo o ritmo para eu poder ter mais clareza, mais visão, discernir o que eu posso fazer, que eu não vou dirigir a 100 por hora no meio de uma tempestade, porque isso aí é burrice, não é? Isso aí é coisa de um tolo. Então eu vou diminuir a marcha, mas eu vou continuar. Gente, eu já passei por tempestades nas estradas que eu falava, Senhor, me conduz. Porque eu não podia parar, não tinha lugar para parar. E eu não podia, num lugar, né, seguro para parar, digamos, um posto, alguma coisa. E eu tinha que seguir. E eu fui guiada pelo Espírito Santo, porque não tinha outra coisa. E não foi uma vez só não, gente. Foram muitas vezes que eu peguei tempestades em meio à estrada. Não é, Rosângela? Bom dia. Então essa é a metáfora da nossa vida. Você está dentro de um carro, querendo chegar no teu destino, e você vai achar empecilhos. Agora, o que eu tenho feito para que o Espírito Santo haja em mim? Será que eu volto? Gente, eu vou bater nisso sempre. Será que eu, Anice, será que você temos dedicado tempo de qualidade para estar na presença de Deus? Para que na hora que nós gritarmos por Ele venha em nosso socorro? Para que a hora que nós fizermos as nossas orações, sabendo que as nossas orações estão alinhadas com o que é desejo dEle, Ele venha nos atender? Porque a palavra dEle está dizendo, pedi e eu darei, bater e eu vou abrir. Mas peça com sabedoria. Cuidado com o que você pede, porque você pode receber. Então, o fazer o pedido a Deus com sabedoria exige o quê? Uma intimidade com Deus, para que o que eu peça seja do agrado dele. E se ele não me der, eu saiba agradecer assim da mesma forma. Senhor, eu coloco, me submeto à sua vontade. O meu desejo é esse, me submeto à sua vontade, mas eu já agradeço aquilo que for resposta vossa. Bom dia, Neuza! Bom dia! Olha só, pedi ser-vos-á dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. O que eu tenho buscado? Eu tenho buscado Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Eu tenho colocado Deus em primeiro lugar na minha vida? Ou eu tenho colocado Deus em primeiro lugar só quando eu preciso? Gente, o que aconteceu ontem para mim foi mais uma prova de que Deus tem se agradado das minhas orações. Não é que eu não erre, não é que eu não sei. Tô longe da perfeição, sempre falo isso para vocês. Mas ontem, a hora que eu fiz esse pedido e veio, gente, foi pronto. Foi fora do normal. Eu pedi de manhã, por volta das 6 horas da tarde veio a resposta, 6 e pouco. Eu tinha entrado numa reunião, veio a resposta. Eu estava numa reunião ali, vocês viram que eu estava numa reunião com o pessoal da Febracis, ontem nós tivemos muitas reuniões, porque hoje começa o método CIS. No meio da reunião recebi a resposta. E não na reunião, eu estava na reunião online, aí veio ali a resposta no meu telefone, acerca do que eu pedi para Nossa Senhora ontem e que ela atendeu prontamente. Porque o que eu pedi é estar alinhado com os projetos de Deus. O que eu pedi, e eu pedi, fui muito claro, falei, Senhor, eu preciso que o Senhor resolva isso para eu poder evangelizar mais. Eu preciso que o Senhor resolva isso para que eu possa te servir mais. Então é um pedido que eu fiz para mim, que é um meio de eu ajudar mais pessoas, que é um meio de eu cumprir a vontade de Deus, com paz no coração, com tranquilidade. Então era um pedido alinhado com as coisas de Deus, mas a hora que eu pedi, Rosimeire, eu já agradeci. Falei, eu sei que... Gente, eu senti no coração, vai realizar. Sabe quando você faz o pedido já acreditando que vai realizar? Eu pedi, eu falei, eu sei que vai acontecer. Eu sei, sim. Eu não duvido. Então, se pedirdes e em nada duvidares, Deus dará para você. Eu não posso pedir e ter dúvida no meu coração que Deus vai realizar. Eu não posso pedir achando que Deus não vai conceder. Eu tenho que ter a certeza de que Deus é capaz de realizar.
Mas olha só, gente, primeiro eu tenho que buscar, eu tenho que pedir. Esse pedido tem que estar alinhado com aquilo que é propósito de Deus. Eu tenho que pedir acreditando que vai acontecer. E eu tenho que agradecer ainda que não aconteça. Tem condições. Vocês estão vendo que tem requisitos para que você seja atendido por Deus? Ou atendida? Será que você passa por esses 4, né? Esses 4 requisitos? Primeiro eu tenho que pedir. Eu tenho que pedir acreditando que vai acontecer. Esse pedido tem que estar alinhado com a vontade de Deus. E antes de eu receber, eu já tenho que agradecer. No momento que eu peço, Senhor, que seja feita a tua vontade, mas eu já agradeço. Porque se o Senhor me trouxer, é porque vai ser bom para mim. Se o Senhor não trouxer, é livramento. Então eu agradeço de todo o meu coração. Mas eu creio, Senhor, que se for bom para mim, se esse pedido é agradável a vós, eu creio que ele vai se concretizar, porque o Senhor é poderoso para fazer. E com uma advogada, uma intercessora igual a Virgem Maria, filho, não tem para ninguém. Então, gente, olha os requisitos que nós temos que ter na nossa oração. Nós temos que confiar, nós temos que acreditar. Nós temos que crer que Deus é suficientemente grande para fazer. Eu peguei uma mensagem hoje aqui no meu caderninho, agora eu tirei da página, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque Deus me falou também e agora eu saí da página, porque eu tava, enfim. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Gente, tá fazendo sentido pra vocês o que eu acabei de falar? Tá fazendo sentido pra vocês o que eu acabei de falar pra vocês? Porque olha só, muitas vezes nós pedimos sem essa fé verdadeira de que Deus é capaz, ou então nós pedimos e não nos achamos merecedores de receber. Eu trabalho muito com a pirâmide do indivíduo, né? Quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer e o que eu mereço ter. E talvez você não receba porque você não acha merecedor. E aí pode ser que tenha aí em você uma culpa. Quando eu me sinto culpado, eu não me acho merecedor da graça de Deus. Então o que você tem que fazer? Trabalhar para que você tire essa culpa de você. Porque a culpa é algo do inimigo. Deus não quer que você se sinta culpado. Deus quer que você reconheça o teu erro. Deus quer que eu reconheça o meu erro. Mas Ele não quer que a gente carregue culpa. Quando eu carrego culpa, eu não me acho merecedor da graça de Deus. Gente, eu sempre falo para vocês, se eu estivesse carregando a culpa dos meus erros do passado, Deus me livre. Eu não ia receber nada. Nada de Deus. Gente, eu não tô achando aqui a palavra, então acho que não é para falar hoje. Deve ser para falar amanhã. Então deixa eu ver ali o Mateus, bom dia. Olha só, a Mara disse que sim, a Leila sim, o Romilde sim, a Neuza sim. Fabiola, Márcia Amada, olha só. Todo mundo entrou ali, o pessoal que entrou depois. Entendeu? Então, às vezes eu já peço achando que eu não vou receber pela culpa. Cuidado, gente, a culpa, quem te acusa é o demônio. Deus não te acusa. Deus quer de mim e de você um arrependimento sincero. Eu falei ontem sobre isso. Deus quer de nós que nós reconheçamos que nós erramos. Mas Ele não quer te atribuir culpa, porque Ele é um Deus de misericórdia, é o Pai das misericórdias. Jesus é o Filho misericordioso, onde a misericórdia de Deus se manifesta e se manifesta também através do Espírito Santo. Só que olha só, se eu reconheço, tá, eu cometi um erro, cometi vários erros, Senhor, estou aqui diante de Ti, de coração contrito e humilhado, reconhecendo que eu errei. Lembra do Salmo 50 que Davi fez? Façam esse Salmo 50. Se você é evangélico e não tem no sacramento como nós temos na Igreja Católica, que nós vamos diante do sacerdote confessar, faça isso dentro do seu quarto, em expiação, né? Na Bíblia geralmente é o 50, mas tem Bíblia que vai ser o 51, que é o Salmo de Davi, o Miserere, que ele faz, e eu faço esse Salmo com as mãos abertas em cruz, ajoelhada, em ato de expiação, de reparação. Eu faço isso com frequência, e às vezes eu faço assim como uma novena. Eu faço por vários dias, 9 dias, às vezes 7 dias, eu faço como uma novena. Reconheço a minha culpa, Senhor, mas tem misericórdia de mim. Quando eu pedi perdão para Deus, gente,
E nós católicos tem que ser feito diante do sacerdote, tá? A confissão para nós católicos é diante do sacerdote. Ah, mas eu sou católico, mas eu confesso com Deus. Então você não é católico. Então você não é católico. Você me perdoa falar, mas preceitos da igreja, se você segue a igreja católica, você tem que ser obediente às leis dali, às regras. E você que é evangélico, que tem uma outra forma, ok, faça daquilo que é a tua igreja, não é aquilo da forma que você foi ensinado na tua igreja, tá? Mas eu faço o Salmo 50 ainda que eu tenha confessado para o padre. Por quê? Porque eu faço como um ato de expiação. Não é que Deus não me perdoa, mas eu estou fazendo ali um sacrifício como um ato de reparação. Como um sacrifício, tá? Então eu faço isso como um sacrifício. Fiz esse ato de expiação. Me confessei. Deus já perdoou, filho. Não é para você carregar esse peso mais. Se você já recebeu a absolvição dos seus pecados diante de Deus, acabou. Essa culpa você não pode carregar, porque ela está te impedindo de receber as graças. Porque toda vez o demônio te lembra daquele pecado que você já confessou. Por que ele faz isso? Por que ele te acusa? Porque quando você se sente culpado, você se sente envergonhado de estar na presença de Deus. E se você tem vergonha de estar na presença de Deus, você não vai receber as bênçãos dele. Gente, o demônio ele é astuto. Ele vai usar de todo tipo de artimanha para te afastar de Deus. Cuidado. Inclusive para nós católicos, uma das artimanhas que ele usa é o seguinte: você não precisa confessar com o padre, confessa direto para Deus. Aí você está desobedecendo uma regra da igreja. Você está desobedecendo. E um filho desobediente não agrada a Deus. Aí você incorre em erro pela desobediência. Você está vendo? Ele tenta pegar de todas as brechas. Ele tenta pegar de todos os jeitos. O demônio ele tenta pegar você e a mim de todos os jeitos. Por isso que está escrito lá: vigiai e orai para que não caias em tentação. Qual é a tentação? É só a tentação do pecado carnal? Não. A tentação do pecado da desobediência. A tentação de me sentir culpado por aquilo que eu já confessei e que Deus já me perdoou. Por quê? Porque se você tem intimidade com Deus, você recebe as bênçãos, as graças, os mimos que Deus deu. Gente, eu acabei de falar para vocês do mimo que Deus me deu ontem. Fora aquele mimo que eu recebi há 15 dias atrás. Deus, ele dá a quem pede de coração livre, mas tem que ter aqueles 4 requisitos que eu falei para vocês. Bom dia, Osnilda, bom dia, Harumi. Harumi, depois quero saber notícias daquela situação que você me falou, tá, amiga? Tô aqui orando por você, que dá tudo certo, depois você me põe a par, tá bem? Olha só, então, gente, nós temos que aprender a pedir. Nós temos que aprender a nos livrar dessa culpa, porque o inimigo usa essa culpa para nos afastar de Deus. Nós temos que estar de olhos abertos o tempo todo no mundo espiritual, para que nós não caiamos na tentação da armadilha do demônio, da armadilha do inimigo que quer nos afastar de Deus. Rayane, bom dia! Um ótimo dia, Osnilda. Amém a todos nós. Molhar a garganta aqui com chá de canela, de cravo e de gengibre, porque, né? A Solange ali. Deus não nos castiga nunca, 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 Solange, mesmo, não é? Nós que nos castigamos e muitas vezes só buscamos a Deus quando queremos algo e quando conseguimos esquecemos. Sim, aquela situação dos leprosos, né? 10 foram curados, só um voltou para agradecer. E é tão legal, eu fiz um dia só sobre isso, né? Uma live, mas aproveitando o gancho que a Solange falou ali, aquele leproso, 10 leprosos foram curados, né? Se você pegar lá os 10 leprosos, os 10 foram curados. 9 não voltaram para agradecer. O único que voltou para agradecer, ele foi curado fisicamente igual aos outros, mas ele recebeu a salvação. Ele foi curado e libertado. Os outros receberam a cura física. O que voltou para agradecer, ele recebeu a cura espiritual. Ele recebeu a cura física, saíram todas as lepras dele, mas ele recebeu a cura espiritual. Então ele não só foi curado, como ele foi libertado de um espírito de cegueira, de um espírito maligno que estava no corpo dele, e na mente dele, e no coração dele. Gente,
Nós precisamos estar atentos para aquilo que Deus está nos falando. Os 10 poderiam ter recebido a libertação? Sim. Mas não reconheceram a graça de Deus, não voltaram para agradecer. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado pelo que o Senhor me concedeu. E obrigado por aquilo que o Senhor não me concedeu, porque foi livramento. Gente, nós temos que ser gratos. Em tudo dai graças a Deus. Então, vigiai e orai o tempo todo, para não cair na armadilha do demônio, mas em tudo dai graças a Deus. Se Deus me deu, obrigado, Senhor. Se Deus me tirou, obrigado, Senhor. Mesmo que nós não entendamos, nós temos que viver na obediência. Bom dia, Eduardo. Gente, mesmo que nós não entendamos, nós temos que viver na obediência. Olha aqui, eu tenho uma anotação, uma outra anotação aqui, ó. Tá vendo que está em destaque aqui? Olha aqui. Deixa eu ver. Eu anotei isso dia 8 de janeiro. Olha a Solange dizendo, por isso gratidão a Deus todos os dias, até nas dificuldades. Com certeza. Porque, gente, é fácil agradecer quando tá tudo bem? É claro que é. Eu quero ver agradecer quando o negócio tá degringolando. Eu quero ver agradecer quando o pau da barraca caiu e tá todo mundo ali, ó, tentando se achar no meio daquela lona. Gente, é muito fácil agradecer quando eu tenho saúde, quando eu tenho bens, quando tá tudo certo na minha família. Mas Deus não quer isso. Ele quer que nós agradeçamos no perrengue, como Jó fez. Jó é um grande exemplo. E olha aqui o que está escrito, gente, que eu quero, agora me veio para falar para vocês. Não é aquilo que eu ia falar, mas me suscitou isso. O que vem de Deus para nós, presta atenção. O que vem de Deus para nós, se não é entendido, deve ser obedecido. O que vem de Deus para nós, se não é entendido, deve ser obedecido, porque veio de Deus. Obediência. E se nós estamos, aí eu trago de novo para você que está inserido numa igreja, numa comunidade. Você está obedecendo ao seu pastor, ao comando do seu pastor? Você está obedecendo ao padre da sua igreja? Isso, mas eu não gosto daquele padre. Não estou perguntando isso. Estou perguntando se você está em obediência. Estou perguntando se você, quando você olha para a tua vida, você está em obediência. E aqui, gente, autoridade eclesiástica, autoridade civil, autoridade de todos os tipos. Será que eu estou sob a obediência do meu chefe no meu trabalho? Isso, mas eu não concordo com o que ele está fazendo. Eu não estou perguntando. Se você não souber obedecer, Deus não vai te dar nada. Se um médico, você vai no médico, o médico fala, toma esse remédio, o ser humano não toma o remédio. Ele procura alguém para ajudar e depois não obedece essa pessoa. Agora, claro, se você tem dúvida, tira uma outra opinião com outra pessoa. Mas a obediência, gente, é em todos os níveis. Obediência a pai e mãe, hierarquia, honrar. Obediência a autoridades civis. Obediência a autoridades eclesiásticas. Eu tenho que estar debaixo de obediência, gente. Por que só 2 entraram na terra prometida? Os 2 que obedeceram fielmente ao comando de Moisés, que ali significava a autoridade de Deus. Os que se rebelaram, que se debandaram, morreram todos sem entrar na terra prometida. Todos. Gente, é muito forte, nós temos que entender, nós temos que trazer isso para a nossa vida. Essa palavra que foi escrita lá há 2000 anos atrás, ela é atual. Se eu tomar como preceito, como guia, como parâmetro, como limite, aí diz o quê? Entrai pela porta estreita. Por quê? A porta estreita é uma só, Jesus. Não quer dizer que a porta é apertada, estreita, não. É porque para o mundo tem vários caminhos. Mas o único que é o caminho, ele não fala assim, eu sou um caminho, uma verdade, uma vida. Ele fala, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Gente, vocês estão entendendo a dimensão da palavra de Deus? Vocês estão entendendo a dimensão da palavra de Deus para você aplicar na sua vida todo dia? Oiê, mulher maravilhosa! Gente, comprei uns cheirinhos maravilhosos dessa mulher da Look, ó, top demais. A Eliane me trouxe aqui para mim, vendeu, maravilhoso. Jéssica, querida. Cris, bom dia, minha coach. Gente,
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E por isso que nós temos que entrar por essa porta estreita que não tem, vai para a direita, vai para a esquerda. Obediência. Para que você possa bater, para abrir a porta para você, pedir e receber, você tem que estar debaixo da obediência. Agora, será que o teu coração é obediente ou rebelde? Será que o meu coração é de obediência ou rebelde? Gente, pensa numa filha rebelde. Eu até acho que com 50 anos eu era a rebelde. Eu era adolescente tardia. Então, nessa palavra hoje, gente, de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Quanta reflexão. Quanta reflexão. E eu vou encerrando por aqui, porque nós temos muita coisa para pensar no dia de hoje. Muita coisa para alinhar no nosso dia. E que Deus te dê esse discernimento, esse discernir no Espírito. Deixa eu tirar um print da tela antes que eu esqueça. Eu tenho que tirar esse print para mandar lá para a Febracis. Olha só, que Deus te dê esse discernimento e que você obedeça, esteja debaixo da obediência. Rebeldia é do demônio. Quem é o espírito rebelde? Que se rebelou contra Deus. A rebeldia é algo demoníaco. A rebeldia é algo demoníaco. Então que você se submeta à vontade de Deus. Gente, eu vou falar para vocês. Eu sou muito mais feliz depois que eu decidi ser obediente a Deus. Deus tem me acumulado de tantas bênçãos que eu jamais imaginei. E nem começou, como diz o Paulo Vieira, o melhor está por vir. Que o melhor de Deus na sua vida venha, mas que Ele vai te dar segundo a tua obediência, segundo a tua gratidão, segundo o teu coração livre de qualquer coisa daqui da terra, de qualquer apego. Que o seu dia seja de luz, de bênçãos, de muita proteção. Que o Senhor Deus te guarde na palma das suas mãos com a menina dos seus olhos, gente. Um bom dia para vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Beijo no coração.